Como identificar a família romântica do sistema KIB? Olá, eu sou a Midi, especialista em identidades corporais. Eu sou a Fernanda Ribas, também especialista em identidades corporais. E se você está aqui é porque você adora este universo de beleza real, beleza verdadeira. Então já chega junto, porque o conteúdo de hoje é super importante sobre o extremo feminino. Vamos lá? Aproveita para ativar o sininho, se inscrever no canal e dar o seu gostei para a gente trazer mais conteúdo sobre as identidades corporais. Porque é assim que a gente sabe que você quer que a gente faça mais conteúdo como esse. E afinal de contas, como identificar o que é a família romântica, que para nós é a família curvilínea? Sim, a primeira coisa que a gente precisa analisar na família romântica é a sensação de altura. Então, enquanto lá as dramáticas são alongadas, a gente vê aqui na família romântica curvas e uma sensação de encurtamento muito evidente. Exatamente. Então, isso é o que vai assim gritar. Você vai encontrar este tipo de arquitetura corporal, tanto da romântica pura quanto da romântica teatral. E a gente vai falar a diferença entre as duas. Essa família, ela é extremamente feminina. Então, o que nós vamos encontrar? Muitos formatos arredondados. Então, aqui a principal geometria que nós encontraremos é o redondo, o circular. Então, linhas curvas para todos os lados, e essas linhas curvas vão fazer uma silhueta muito mais curvilínea. E isso vai nos dar essa sensação tanto de encurtamento e também de muita maciez, muita suavidade, essa feminilidade. Sim, e muito importante salientar que a musculatura, os ossos da família romântica são mais redondinhos. Então, a gente tem a impressão circular dessa ossatura, dessa musculatura muito evidente. Realmente os ossos são bem delicados e esse corpo ele é coberto de muita carne. Então a gente vê assim uma cobertura muito fofinha, muito macia. A gente brinca que parece assim o pão quando ele tá ali crescendo, fermentando, porque realmente a gente sente essa maciez, esse fofinho. E não importa se ela tá acima do peso ou abaixo do peso, a gente vai ver a musculatura mais macia. Isso é importante dizer. Outra coisa que não importa a altura da romântica, a sensação da família romântica é de pequena e delicada, sempre. Para identificar uma romântica pura, você vai ver formato circular no rosto, um pescoço com curvas, delicado, um colo, mais também com curvas, delicado. O braço e o antebraço, eles também estarão uniformemente delicados e macios e com formatos circulares. As mãos também serão uniformes com formato mais circular, com carne macia, cobrindo inclusive esses dedos. Essas unhas vão ter formato também mais arredondado, chega a fazer até um formato côncavo e geralmente são menores, mais curtas, porque a gente tem um encurtamento nessa identidade corporal. Vai ter mais maciez na região do busto, da cintura, esse quadril vai ser mais redondo, as coxas também serão mais arredondadas, até o formato do joelho geralmente é mais arredondado, as pernas elas fazem curvas, tanto para um lado quanto para o outro. A gente vai ver realmente esse formato circular o tempo todo. Nos pés, vão ser pés também mais, ao mesmo tempo delicados, por causa dessa ossatura, e também com muita carninha. A gente fala que esse pé parece um pãozinho, né? E os dedos são com bastante carninha, são dedos também mais encurtados, e essas unhas, elas têm esse formato mais arredondado, meio côncavas, inclusive, e a carninha ali envolvendo, geralmente, todo o pé, de uma maneira geral. Nós veremos uniformidade desta delicadeza nos ossos e dessa musculatura
bastante macia, é uma carne realmente suave. E outra coisa que a gente nota que essa pele, geralmente ela é delicada, ela tem um brilho acetinado, delicado. Então, essa é a romântica pura. E o que nós temos na romântica teatral? Na romântica teatral, a gente tem um corpo e uma musculatura mais teatral. Então, ela tem uma maciez com acabamentos mais nítidos, né, na região dos ombros, na região dos braços, nas pernas, pontos de acabamentos mais nítidos. Ainda continua com essa estrutura que não aparenta alongamento, ela sempre vai aparentar um pouquinho mais de encurtamento. Continua sendo uma mulher ou um homem, enfim, com muita maciez, com muita delicadeza. Essas mãos, pulsos, tornozelos e pés, assim como o formato das unhas, geralmente ali vai ter um pouco mais de afiamento. É como se fosse um acabamento, realmente, como a Midi falou, afiando. E essa região aqui também é muito comum e por isso que a gente fala, o pescoço também é mais alongado, a gente vê um pouco mais de nitidez nas linhas do rosto também, e é de todas, assim, disparada a romântica teatral. E o romântico teatral é a identidade corporal que tem o rosto mais maquiável. Exatamente. Por isso teatral, Por né? isso teatral. Exatamente. Aguenta tudo, é impressionante, né? Boca, cílios postiços, design de sobrancelha, um chapéu, né? A gente vai lembrar, eu vou ter que falar do Johnny Depp como chapeleiro maluco. Edward Mãos de Tesoura, né? Sim, Como não? sim. Também lá no Piratas do Caribe. São realmente muito teatrais. Vão caber em várias maquiagens que são maquiagens bem fortes, bem ousadas. E falando de recomendação, a gente tem a recomendação para essas duas identidades que a gente chama de as curvilíneas. Né? As curvilíneas, né? Românticas, porque vem lá do estilo mais romântico, mais feminino. Então, para nós, porque a gente fala de estrutura corporal para as nossas alunas e para as nossas clientes, então as curvilíneas. Sim, e as curvilíneas, né, como o nome já diz, como tem muita maciez, muita suavidade, o que ela vai precisar? Marcar bem a cintura, principalmente a romântica teatral. Então a gente tem a romântica pura, que vai precisar dessa marcação de cintura, mas a romântica teatral vai precisar de um pouco mais de marcação de cintura. Os tecidos para essas duas identidades são tecidos mais leves, mais suaves. A gente vai ter a romântica pura com tecidos suaves, sem acabamento nítido, sem tecidos muito pesados e grossos, e a gente vai ter a romântica teatral com acabamentos mais teatrais, mais nítidos, mas também continuam sendo acabamentos delicados, femininos. Isso, e a romântica teatral ela fica muito bem com esses acabamentos mais nítidos nessas partes estratégicas onde ela tem mais afiamento. É muito inteligente, né? A gente fala daquela gola mais dramática, a gente fala de uma geometria, de um intrincamento maior nas joias, um cabelo mais ornamentado, assim como a gente já falou dessa maquiagem super bem acabada e realmente teatral. O interessante é trazer nos acessórios, em todos os acabamentos, essa coisa mais ornamentada, mais definida, mais nítida. Então, não importa se é uma romântica teatral ou uma romântica pura, ambas são muito femininas. A romântica teatral vai suportar um pouquinho ali eu falo que uma romântica teatral pode vestir um smoking masculino, desde que esteja marcando muito bem a cintura, que esse fraque, né, que esse smoking, né, a parte de cima, enfim, que ele seja muito ali acinturado, porque ela tem um pouquinho ali do masculino. As românticas, de um modo geral, são as que têm mais características femininas. E não são só as românticas que têm o formato do corpo feminino. O formato do corpo feminino está em todas as 13 identidades corporais. Assim como os homens, que são românticos teatrais, eles continuam com o formato do corpo masculino, mas a gente nota ali essa presença mais marcante da cintura e também esses afiamentos estratégicos e essa carne um pouco mais macia e esse formato da musculatura um pouco mais arredondado. E se você
dessa identidade corporal, romântica teatral, nós temos aqui na descrição desse vídeo as nossas super aulas de recomendações. Se é isso que você está precisando, entender melhor suas recomendações, é só acessar aqui e você pode adquirir a sua aula de recomendações. Agora, se você está em dúvida se realmente você é ou não uma romântica, qual é a minha identidade corporal, o que a gente tem para você? A gente tem também a análise de identidade corporal, a gente analisa sua estrutura corporal e te mostra no detalhe, sem deixar dúvidas. Porque o nosso lema é chega de dúvidas. Então continua nos seguindo, já ativa aí as notificações para receber os novos vídeos, dá um like aqui para a gente continuar produzindo conteúdo como esse e vem aí a continuação, que é sobre a família heterogênea, que Kibe chama de gamines. Vamos lá? Tchau, tchau!